Boa tarde. Já são 17h05, então eu vou dar início ao nosso quinto encontro do nosso projeto de extensão, Formação em Epidemiologia e Análise de Dados em Saúde, Teoria e Prática. Hoje, no nosso quinto encontro, iremos conversar um pouquinho sobre epidemiologia clínica, sua importância na assistência aos agravos de saúde. Nós temos como convidados o professor Hugo Hoffmann Santos, que ele é epidemiologista, doutor em Ciências da Saúde e professor do curso de Medicina do Univag, Centro Universitário. Nós também temos aqui o professor Omar Espinosa, que ele é doutor em Ciências, professor do curso de Medicina da Faculdade Estácio do Pantanal. Então, nós daremos início com a fala do professor Hugo Hoffmann. Posteriormente, passaremos a palavra ao professor Omar, e aí, ao final, podemos esclarecer eventuais dúvidas e perguntas que vocês tiverem, e então a gente deixa, se vocês quiserem também, podem colocando as dúvidas no chat, que à medida em que forem terminando as aulas, né, as palestras, aí a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Tá? Eu vou fechar minha câmera a partir de agora e o professor Hugo tem a palavra. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui o convite e a oportunidade de estar com vocês. A gente conversar um pouquinho de um assunto aqui que sou suspeito, né? Gosto demais, epidemiologia clínica, epidemiologia no geral, mas esse braço clínico da epidemiologia, né, que dá uma ênfase aí no individual, é o que me atrai bastante. É uma área que eu tenho trabalhado desde a graduação, né? Então, assim, quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui do que eu identifico como conceitos que são importantes, né? Pode passar o próximo slide aí, por gentileza? Eu acho que, pelo menos eu planejei aí a apresentação para que ela seja feita em tela inteira. Tem algumas animações. Se for passar dessa forma que tá, sem colocar em tela cheia, acho que algumas coisas não vão aparecer, ok? Só para avisar. Muito bem, então pode passar aí, não sei como que vocês vão organizar, pode passar o próximo slide para mim, por favor, Gabriel. Só um minuto, tivemos um problema aqui, para passar os slides, vou resolver em um minutinho já. Tá, beleza, tranquilo. Já volto, tá. Bom, pessoal, então, para a gente ir conversando um pouquinho, até o slide está pronto aí, eu quero me apresentar um pouquinho mais para vocês. Sou professor de ensino superior há 7 anos, lecionando quase que exclusivamente aí para curso de medicina. Trabalho hoje para o Univag, já lecionei para o curso de medicina da Unemate também. Antes de ir para a área da educação, eu trabalhei na área hospitalar por um tempo, uma área que eu gosto muito também, foi onde eu peguei essa veia da epidemiologia clínica. Eu fui trabalhando na área hospitalar, trabalhei por quase aí 5 anos, em 2 hospitais terciários, trabalhei com controle de infecção hospitalar, então, sempre gostei muito desse braço da epidemiologia, né, epidemiologia mais hospitalar e tal. Então, quando eu cheguei para a área da educação, para lecionar na área da saúde, né, trouxe um pouco dessa minha bagagem aí com estudos. Tá conseguindo com o slide aí, amigo? Como que tá? Se quiser, não sei, eu consigo abrir daqui também, tá? Ver como fica mais fácil para você aí. Pode ser, professor. Então, eu só vou pedir a todos que tenham cuidado para que não coloquem alguma apresentação, se não, sem querer, às vezes aperta o botão, né? Eu peço que todos tenham esse cuidado, então, tá? Obrigado. Ok.
Ok, já habilitou aqui, vou compartilhar. Bom, jogando na tela toda aqui, aí eu deixo de ver vocês, tá bem? Mas, por gentileza, alguém me dê um retorno aí quando eu já tiver conseguindo vendo o meu slide, tá? Por gentileza. Já estamos vendo. Desculpe aí o imprevisto. Maravilha. Beleza, tranquilo. Então, gente, olha só, depois já me apresentei um pouquinho, tá aqui um pouquinho do meu currículo, né? Falei para vocês aí, vocês estão vendo o meu fundo aqui, sou nerd de carteirinha, né? Isso a gente não coloca no currículo Lattes, mas faz parte da nossa vida também. Bom, falando de epidemiologia, gente, epidemiologia clínica, a questão é que essa pandemia, ela mudou, né? Mudou muita coisa, ressaltou algumas carências, revelou algumas importâncias, né? E o cenário que a gente tem, eu achei interessante essa imagem que ela reflete bastante isso, né? Você tem cada vez mais sendo fortalecido o trabalho multiprofissional, né? Então, antes eu me recordo bem pouco de um epidemiologista sendo convidado para dar uma entrevista num jornal, numa rádio, né? E com essa pandemia, a gente viu isso acontecendo, né? A opinião de um profissional que era quase desconhecido, tendo a sua relevância, a sua importância, né? Então, o epidemiologista, ele fica ali tentando compreender o macro, né? Primeiro levantando informações, dados, o agregado, o coletivo, né? E os profissionais de saúde na linha de frente, na assistência, usando essas informações que são coletadas, então, pelos epidemiologistas, o pessoal que trabalha analisando esses dados, né? Então, a pandemia, ao meu ver, eu tenho analisado dados da Covid desde os primeiros dias lá do mês de março do ano passado, e praticamente diariamente venho trabalhando com bases de dados, né? Hoje a gente tem um volume muito grande, é quase Big Data. Eu tive que migrar de uns softwares que eu usava antes, porque eles não comportaram mais um volume tão grande de dados, e foi muito desafiador para todo mundo em todas as áreas, né? Para o epidemiologista não foi diferente. Eu fui obrigado a aprender novas ferramentas e a ter um olhar diferente para uma coisa totalmente nova, e estar sempre atento às novas mudanças, né? Muita informação sendo gerada em um tempo muito recorde, né? E esse mundo vai deixar algumas coisas para a gente. Eu acredito que pontos positivos da pandemia serão a questão dos painéis, dashboards de monitoramento, especialmente de notificações compulsórias, né? A gente, até antes da pandemia, não tinha essa importância em dar tanta transparência, visibilidade e velocidade na publicação desses dados, né? Hoje nós temos bases de dados do Ministério da Saúde de vacinação que são atualizadas todos os dias, e eu posso acessar daqui, você daí também, e fazer suas análises e ver como é que está as notificações, o crescimento, né, a faixa etária, etc. Bom, então a epidemiologia, agora que eu tive um contexto aqui, que vocês estão numa sequência, né, de várias palestras que estão abordando pelo assunto aqui, eu acredito que algumas coisas aqui até não são tão novas para vocês, espero acrescentar outras, mas eu acho que deve ser de consenso aí na compreensão de vocês o que é a epidemiologia. Um bom livro aqui de epidemiologia é o livro do Gorgias, né? E de acordo com ele e outros autores aí, a epidemiologia é a ciência que vai estudar 3 características populacionais: frequência, distribuição e determinantes, né? E ela estuda isso das doenças nas populações. A base dela é coletiva, é agregada, ok? Ela estuda indivíduos para compreender populações, ela estuda populações ou amostras, né, para inferir sobre a população no geral. Mas, basicamente, é esse caminhar aí. Frequência, distribuição e determinantes. A epidemiologia, ela está baseada no raciocínio lógico, que é uma área lá da filosofia, né, o pensamento científico. Existem 2 tipos de raciocínio lógico, aquele que é o raciocínio lógico dedutivo. O raciocínio lógico dedutivo vem lá do Sherlock Holmes, CSI, né, as ciências criminais ali e tal. Mas a epidemiologia está dentro de um outro braço do raciocínio lógico, que é o raciocínio lógico indutivo. Dentro dele, ele conclui uma verdade que seja global, digamos assim, após avaliar um número determinado de casos particulares. Diferente do raciocínio lógico dedutivo, onde se a premissa estiver correta, a conclusão é 100% verdadeira,
Aqui, no raciocínio lógico-indutivo, a gente trabalha com probabilidade de estar certo. Então, por isso que toda a epidemiologia clínica, assim como a medicina, né, são ciências cheias de incertezas, né, elas trabalham com probabilidade de estar certo e probabilidade de estar errado, né. A epidemiologia, ela tem objetivos muito claros, né, então, o primeiro objetivo aí da epidemiologia é identificar a causa das doenças, né, determinar a extensão também dela, a gravidade também, compreender a história natural e avaliar intervenções, e tudo isso aqui serve como fundamento para políticas públicas de saúde. Como frequência, então a epidemiologia deve avaliar a frequência. Quando a gente olha a frequência, nós pensamos logo lá naquelas medidas de frequência epidemiológicas, né? As principais são proporções, e aqui nós temos as mais famosas aí, né? Prevalência, incidência, letalidade, a taxa de mortalidade. Nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, de um site que eu gosto bastante, os dados são muito confiáveis, o pessoal faz um trabalho incrível ali, você gera os seus gráficos, assim, de forma bem dinâmica, é o site Our World in Data, e aqui, então, dados bem atualizados até dia 21 de agosto, para a gente saber como é que está, em relação aos países, o percentual da população completamente vacinada, né, ou seja, recebeu 2 doses, quando esse esquema é vacinal de D2, ou apenas dose única lá, quando é a Janssen, por exemplo. Então, a pessoa que foi completamente imunizada, tá? Então, aqui nós temos Chile, com quase 70% da sua população completamente imunizada, o Reino Unido, e os Estados Unidos, e depois o Brasil, né? Pessoal, só uma observação, agora, como eu estou vendo só meu slide, eu não consigo ver se alguém colocar algum comentário no chat, então, o pessoal que está aí organizando a conversa, o diálogo aqui, a hora que quiser me interromper para trazer alguma pergunta, dá um comando de voz que daí eu ouço aqui, tá bem? Bom, mas a gente vê então, pessoal, que o Chile fazendo um belíssimo trabalho, né, aqui na América do Sul, em relação à sua campanha de vacinação, tendo aí indicadores melhores, né, do que os indicadores norte-americanos e do Reino Unido. E o Brasil, infelizmente, seguindo a ritmo de tartaruga, né, nós estamos crescendo em média 3%, 4% ao mês, nessa velocidade, não sei se a gente chega a 50% da população vacinada em dezembro, né, o sonho de todo mundo é ter um ambiente mais seguro para retirada da obrigatoriedade do uso de máscaras, né, mas nesse ritmo, acho pouco provável que a gente tenha um Natal daquela forma que a gente gostaria de ter, né. Se bem que para muitos aí, quando a gente passa na cidade, em alguns lugares, né, parece que essa obrigatoriedade não existe mais, né, as pessoas estão ali como se a pandemia já tivesse terminado e variante Delta não tivesse já circulando entre a gente, né. Bom, trago um dado para vocês aqui, a gente discutiu muito, né, durante a pandemia aí, eu estou usando a pandemia, gente, porque não tem como, né, falar de epidemiologia clínica recentemente, sem não mencionar as experiências que a gente teve, né. Esse aqui é um gráfico que eu gerei, eu faço análise num software chamado R, baixei os dados da Anvisa, esses dados estão aqui nesse link aqui embaixo, quem quiser depois pode baixar os dados lá, um volume gigantesco de dados, e dados da Anvisa do uso de antimicrobianos. E aí eu comparei, então, você está vendo aqui o mês de janeiro de 2020, deixa eu ver se eu coloco um laserzinho aqui, melhor. Janeiro de 2020, quantas caixas de azitromicina foram vendidas no Brasil? Então, você está vendo aqui um volume gigantesco de caixas, né? E janeiro de 2021. Lembra que em janeiro de 2020, a pandemia já estava aí circulando, né? Não tinha sido decretada ainda, parece que foi, eu não me lembro a data certa, mas acho que não foi em janeiro que foi decretada emergência mundial. Posso estar, não estou lembrando ao certo, posso estar equivocado, mas janeiro ainda parecia uma coisa mais local ali, China, etc. e tal, mas aqui no Brasil a gente não tinha ainda esse ambiente que nós temos instalado hoje, né? Então dá para comparar aí um mês do ano onde não tinha pandemia com um mês do ano já com a pandemia corrente, digamos assim, né? Então de um ano para o outro a gente vê no Brasil aí a venda de um antibiótico, a azitromicina, tendo crescido 109% em apenas 12 meses.
E aí você sabe onde eu estou querendo chegar aqui com isso, né? Em um mundo onde há tanta informação, em uma época onde a gente tem tanta facilidade para acessar conhecimento científico, eu fiquei horrorizado ao ver até profissionais da saúde com um desconhecimento tão generalizado de epidemiologia, de pesquisa científica, sem saber como é feito um ensaio clínico, sem saber diferenciar, né, os ensaios clínicos de superioridade, de equivalência, e não saber interpretar, né, uma odds ratio, um risco relativo, intervalo de confiança, enfim, muita dificuldade em avaliar evidências, identificar as boas evidências daquelas que são ruins, né, avaliar a qualidade metodológica de ensaios clínicos e se apropriar dessas evidências para tomada de decisão. Isso foi terrível no Brasil, foi terrível no Brasil. Né? A pirâmide dos níveis de evidência a gente praticamente inverteu de ponta cabeça no Brasil, né? Nós temos na ponta da pirâmide estudos de meta-análise, ensaios clínicos, etc., e lá na base da pirâmide a opinião de especialistas, mas de repente a gente viu um pânico generalizado, boa parte incentivado e estimulado por mídias sociais, por notícias sensacionalistas, né, criando um pânico na população de forma desnecessária, e as pessoas querendo usar qualquer coisa que desse um pouco de esperança. Não julgo a população por isso, né. Mas nesse momento, os profissionais de saúde eram para assumir a frente com a luz das evidências, né, e nem todos fizeram isso, alguns nem sabiam o que estavam fazendo, né, e a opinião de especialistas, então, passou a ser o maior nível de evidência no Brasil. Aparecia uma pessoa, se identificava como profissional de saúde e falava, isso aqui funciona, pode fazer, pode tomar, pode ingerir, pode beber, e aí ia todo mundo para a farmácia e o negócio faltava lá e pronto. Desastroso, né, gente? Desastroso o impacto da dificuldade no conhecimento da epidemiologia. E isso aqui, para mim, reflete o Brasil, pandemia, Covid-19, é um retrato, é uma foto, né? E aí, depois, o que acontece? Eu comparei aqui janeiro 2020 com janeiro 2021, né? Ainda ali no mês de setembro, já tivemos os primeiros achados muito fortes, né? Mostrando para a gente ali, então, que a azitromicina não tinha efeito nenhum para tratamento de Covid-19. Esse artigo aqui publicado na Lancet, né, quem lê artigo científico sabe que são periódicos de alto nível. Aqui está falando de Covid grave, né, então as pessoas podem falar assim, não, mas então, para Covid leve, pode ser que funcione, né? E aí, quando você bate o olho nesse hazard ratio aqui, um risco relativo relacionado a prognóstico, você vê um p-valor não significativo, né? Você vê as curvas aqui praticamente sobrepostas, mostrando que não teve efeito nenhum. Os autores, então, concluindo que a azitromicina não melhorou os resultados clínicos em pacientes com Covid grave. Mas, então, e para pacientes ali, em tratamento precoce, que se falou tanto, né? Outro artigo, esse aqui já de 2021, né, e mostrando que a azitromicina não reduziu o tempo de recuperação, não reduziu o risco de hospitalização em pessoas com suspeita de Covid-19 na comunidade. E aí, a evidência epidemiológica, bem clara aqui também, você tem, novamente, um hazard ratio aqui, o intervalo de confiança aqui do ladinho, mostrando ausência de associação estatística. Então, estou dando o exemplo da azitromicina, para não ficar muito estendido aqui o nosso tempo, mas poderia trazer muitos e muitos outros exemplos de coisas que, infelizmente, ainda são prescritas, ainda são usadas, ainda são estimuladas, incentivadas, e como eu falei para vocês, eu venho de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, de CCIH, então, eu tenho por base o combate, na verdade, a defesa do uso racional de antimicrobianos, né? Então, quando eu vejo essas informações que eu estou trazendo para vocês aqui, é lógico que vários cabelos brancos aqui surgem na minha cabeça, né, gente? Eu falei para vocês que a gente avalia na epidemiologia a frequência, e aí você viu ali as medidas de frequência,
mas também a distribuição. A distribuição eu posso avaliá-la de duas formas, né? Distribuição temporal, então é uma informação muito útil, especialmente aí na época de pandemia, a gente tem realizado muita distribuição temporal. O que vocês estão vendo aqui são casos novos por mês de Covid-19 em Mato Grosso, ok? Então você observa certinho aqui, ó, nós tivemos uma primeira onda, né? Nossa primeira onda teve o pico ali no mês de agosto. No mês de novembro, então, teve ali a parte mais baixa dessa primeira onda, e em dezembro começa a subir, e aí a segunda onda foi ainda pior do que a primeira. A segunda onda foi muito pior do que a primeira, também em relação ao número de óbitos, né, e aí o pico aqui em Mato Grosso foi no mês de março, mas ainda bem que de lá para cá, você está percebendo uma tendência de redução. Mês de agosto aqui está contabilizado 2/3 do mês, né, ainda tem que terminar esse mês aqui para a gente ver, mas está com uma probabilidade de terminar menor do que o mês de julho, né. Mas também, além da distribuição temporal, a distribuição espacial, cada vez mais, né, as ferramentas de geoprocessamento aí, de geoanálise sendo utilizadas, e vocês estão vendo aqui à direita do slide, essa é uma análise que eu fiz no R também, taxa de mortalidade acumulada por Covid-19, isso aqui dados até dia 21 de agosto, a mortalidade acumulada, né, então desde o início da pandemia, total de óbitos que aconteceram, dividido pela população, essa distribuição espacial, e você consegue ver o nosso estado bem aqui, né. Então, fazendo a proporção, nós observamos que o estado do Mato Grosso, eu não sei o que aconteceu, ou o que deixou de acontecer, mas o que nós não fizemos alguma coisa certa, ou fizemos alguma coisa errada aqui, porque nós somos praticamente campeão, estamos aí nos rankings, né, dos maiores estados com taxa de mortalidade por Covid-19, à frente, inclusive, do estado do Amazonas, e a gente sabe aí tudo que aconteceu com o estado do Amazonas, né. Então, distribuição temporal e espacial, mas dentro da epidemiologia clínica, a nossa distribuição, ela é necessário que essa distribuição seja uma distribuição mais individual, né. Então, aqui tem um artigo publicado na Nature sobre comorbidades associadas com Covid-19, né. Então, eles trouxeram dados ali mostrando a população geral, e você tem aqui esse gráfico muito famoso, né, é o gráfico que a Florence, né, criou, um gráfico fantástico, mostrando, então, por exemplo, ó, que na população geral você tem um percentual de obesidade, que você está enxergando aqui, ó, que é o mais comum, né, seguido ali de hipertensão, que você consegue ver aqui, mas quando a gente observa essa distribuição em casos hospitalizados de pacientes com Covid-19, você já percebe uma mudança no padrão, né, então, há uma evidência maior aqui para a obesidade, uma evidência maior para a hipertensão, e doenças cardíacas aqui se destacando também. Quando você observa os óbitos por Covid-19, e aí fica ainda mais gritante, se observa que as doenças cardíacas, né, elas assumem aí uma participação ainda mais intensa, uma distribuição ainda mais intensa dentro de óbitos por Covid-19, ok? Então, essa distribuição individual também, ela é a base daquilo que a gente quer observar dentro da epidemiologia clínica. Como eu falei para vocês, hoje o mundo não fala em outra coisa a não ser em dashboards, porque essa ideia de gerar relatórios fixos, que você acabou de imprimir, o relatório já está desatualizado, cada vez mais vai cair em desuso. Então, esse aqui é um painel que eu elaborei lá para a faculdade onde eu trabalho, esse painel está online já há mais de ano, e aí, todo mês a gente atualiza essas informações, e aqui são dados de vacinação em Cuiabá e Mato Grosso. Então, os dashboards, esse aqui eu fiz num software chamado Power BI, tem outras ferramentas, pelo R você pode fazer um dashboard, existe o Tableau também, que é gratuito, e eles são muito interessantes porque eles são interativos, você clica aqui em uma área, ele é responsivo, ele atualiza todas as demais áreas, e essas ferramentas tecnológicas estão cada vez mais sendo trazidas para dentro da epidemiologia para avaliar o comportamento disso, para avaliar notificações, o perfil, o cenário epidemiológico, fazer um diagnóstico situacional, isso cada vez mais é necessário.
Bom, falei para vocês que a epidemiologia, né, ela trabalha lá com a frequência, a distribuição e os determinantes, né? Aqui vocês têm dados que, de uma pesquisa que eu estou concluindo, os dados ainda não estão publicados. Nessa pesquisa, eu procurei responder a pergunta que, o que foi de diferente na pandemia de Covid em 2021 em relação a 2020 no Brasil. Então, eu queria saber fatores associados à hospitalização por Covid no ano de 2021. O que os hospitalizados de 2021 foi mais comum entre eles em relação a 2020? Quando eu faço esse tipo de pergunta, estou comparando dois grupos, eu quero saber determinantes. E aqui você tem, então, um gráfico no estilo de Forest Plot, que é aquele gráfico básico lá da meta-análise, né? E nele você consegue avaliar as variáveis e identificar e fazer a interpretação da medida de associação, do intervalo de confiança e do p-valor. Quero destacar aqui, por exemplo, evolução. Olha, então, nós estamos comparando 2021 com 2020. Se a medida de associação for maior que 1, e esse maior que 1 for estatisticamente significativo, significa que ocorreu mais em 2021. Então, observem o óbito. Então, aqui embaixo você tem o óbito. Você tem aqui uma odds ratio do óbito de 1,33, um intervalo de confiança inteiramente acima de 1, e você tem uma associação estatística. Nós avaliamos um tamanho de amostra bem considerável, quase 75 mil hospitalizações, e aí o que nos permite concluir, então, que o risco de óbito por Covid-19 em 2021, ele foi 33% maior do que nas hospitalizações do ano de 2020. Então, essa é uma forma, né, que trouxe aqui uma forma mais visual para vocês perceberem como é que a gente avalia determinantes. Determinantes estão relacionados com medidas de associação. Não tem como fugir disso, e aí já entra nos testes estatísticos, tá bem? Aqui, então, uma literatura que eu recomendo para quem quiser mergulhar na área da epidemiologia clínica, tem que passar por esse livro aqui. Ele não é um livro tão grande, ok? Ele é fino, é pequeno, na verdade, mas ele é muito ao ponto, né? E ali, então, os autores, eles dizem algo interessante. Quando a gente fala aqui de determinantes, eles dizem que a predição, nós estamos fazendo uma predição, né? Estou falando que o óbito foi 33% maior em 2021, isso é uma predição. E ela raramente ela é exata. Nós trabalhamos com probabilidade, né? Existe uma probabilidade de eu estar errado. Quem me informa a probabilidade de eu estar errado é o p-valor, né? Então, o p-valor de 0,01 de 1%, está falando que a probabilidade de não ser o que eu estou dizendo é de 1%. Então, ela é tão pequena que eu considero aquilo como aceitável, como a verdade, digamos assim, porque a probabilidade de não ser daquela forma é bastante irrisória. Então, os autores vão dizer para a gente que a predição raramente é exata, portanto, uma predição precisa ser expressa na forma de probabilidade. E quando a gente fala de probabilidade, nós estamos falando de fatores de risco. Então, todo fator de risco, e também os fatores de proteção, eles são probabilísticos. Na verdade, a base aí, como a gente viu do raciocínio lógico indutivo, a base da epidemiologia, né, é o pensamento probabilístico. E o pensamento probabilístico envolve a estatística. Então, por isso que a gente tem que sofrer com essa área da estatística, que ela invade aí a área da saúde, e não tem como fugir, gente. Tem que aprender. É bom que, como eu falo para os meus alunos o seguinte, olha, diferente, por exemplo, de uma patologia, de fisiologia médica, que você estuda hoje, de repente sai uma nova descoberta, tem que atualizar os livros, a estatística e a epidemiologia, em termos de fórmulas, elas se modificam muito pouco, né? O que a gente estuda hoje era estudado já há alguns anos atrás, provavelmente isso não vai mudar muito para frente. O cálculo de uma prevalência, o cálculo de uma taxa de mortalidade, quando eu utilizar um teste T de student, uma nova, isso vai mudar muito pouco. Então, aprende uma vez e usa para o resto da vida, e não fica sofrendo tanto assim. Quando eu quero avaliar determinantes, então, eu preciso ter dois grupos, porque eu tenho que calcular uma medida de associação, não dá para calcular medidas de associação tendo apenas um grupo. Então, para que eu calcule uma medida de associação, aqui eu vou dar um exemplo de vacina, eu preciso ter um grupo que recebeu a vacina e um grupo que não recebeu a vacina.
eu, por exemplo, usando aqui dados hipotéticos, vou descobrir no grupo que recebeu a vacina, imagina que nesse grupo que recebeu a vacina, eu avaliei 1.000 pessoas. E dessas 1.000 pessoas, 20 delas desenvolveram a doença que eu queria que a vacina protegesse. Então, tem um risco? Esse grupo vacinado tem um risco? Tem um risco. Qual foi o risco? 2%. 20 dividido por 1.000. E é isso que a maioria da população, ela tem muita dificuldade, ela acha que tomando a vacina, o risco dela é zero. E não existe risco zero para nada, para nenhuma vacina, para nenhum medicamento. Eles reduzem o risco em graus diferentes. Nada, nenhuma intervenção reduz em zero o risco, né? Mesmo as melhores intervenções, elas podem reduzir muito, mas não existe redução zero. E aí o grupo que não recebeu a vacina também tem um risco. O que a gente imagina é que o risco da doença em que não recebeu a vacina é maior. Então, a gente parte dessa premissa. Então, aqui, colocando nesse exemplo, eu tenho que fazer a comparação da proporção do desfecho, né, em cada grupo. Então, quantos doentes, de quantos no total eu tive em um grupo, e comparo com a proporção do outro grupo. Esse 2% é uma proporção, é 20 dividido por 1.000. 20 são os que receberam a doença e receberam a vacina e tiveram a doença. E aí, dessa forma, eu calculo o famoso risco relativo, é uma medida de associação específica de estudos de coorte, ou então de ensaios clínicos, né? E aí, quando eu divido, então, o risco de um grupo pelo risco do outro grupo, eu tenho o meu risco relativo, e vou chegar, dividindo 2 por 6 aqui, a esse valor de risco relativo. Como ele é menor que 1, é um fator de proteção, ou seja, receber a vacina foi um fator de proteção. E aí, quando eu pego aqui e faço assim, ó, 1 menos 0,33, eu chego, então, o meu RRR, que é a minha redução relativa do risco, e aí eu faço a interpretação percentual dessa redução. E aí eu chego à conclusão que quem recebeu a vacina reduziu em 67% o risco de Covid-19. São dados hipotéticos, só para a gente ver exemplos bem simples de onde vem, então, a informação que me permite identificar determinantes de eventos em saúde. E aí, eu caio onde? Na famosa tabela 2x2. E na minha tabela 2x2 eu tenho 4 casinhas aqui, ó. O A, o B, o C e o D. E aí, de onde vieram aquelas informações lá? Nas linhas, eu tenho a exposição, então um grupo exposto, porque recebeu a vacina, e outro grupo não exposto, porque não recebeu a vacina. Eu tenho uma coluna do desfecho, que no meu caso aqui é a doença, e um grupo do não desfecho, da ausência do desfecho. E aí eu sei que o A mais C, ele é o total de doentes, eu sei que o B mais D é o total de não doentes, eu sei que o A mais B é o meu total de expostos, que aqui no caso são os vacinados, e eu sei que o meu C mais D é o total de não vacinados. Pegando aqueles dados do exemplo que eu acabei de mostrar, ficaria assim, ó, o que eu tenho lá? Eu tenho 20 de 1.000, 60 de 1.000, esses dados aqui que eu não tinha, mas eles estão implícitos, né? Porque eu preciso saber quantos que faltam de 20 para 1.000 é a galera que não desenvolveu Covid. Até coloquei numa cor mais escura aqui para você perceber que ele não está lá, mas ele está lá de forma implícita, né? Então, aqui, o risco de um grupo, o risco de outro grupo. Se você vem aqui e divide um risco pelo outro, você vai ter, então, o seu risco relativo. Muito bem. O bom da vida é que não precisa a gente ficar fazendo essas coisas na mão, né? Nem no Excel, gente. Então, nós temos softwares aí que facilitam muito a nossa vida. Tem o AppData, já usei ele também, um software muito bom, levinho, né? Roda em qualquer computador. Tem o AppInfo também, que também é gratuito, que estou mostrando aqui para vocês. A telinha dele, esse aqui é a carinha do AppInfo já da versão Windows, versão 7, que é a versão mais recente. Você pode usar ali, então, o AppInfo para gerar uma tabela 2x2, aqui, ó. E ele é muito amigável, ele é muito fácil de usar. Eu preenchi com os dados ali, e ele já me falou, olha aqui o risco de um grupo,
olha aqui o risco do outro grupo, e ele já me calcula aqui embaixo, ó, o meu risco relativo, risk ratio, ele já te dá aqui do ladinho o seu intervalo de confiança, e se você usar aqui, ó, olha o símbolo do Q quadrado aqui, que é o teste estatístico para avaliar a associação de duas variáveis categóricas, você pode usar, por exemplo, o Q quadrado de Mantel-Haenszel, e tem aqui o seu p-valor. Então, você tem as três informações básicas que são necessárias, né, para avaliar determinante. A medida de associação, o seu intervalo de confiança e o p-valor. Aqui em cima ele te dá a odds também, porque o pacote não sabe se o seu estudo é uma coorte, um estudo transversal, um caso controle, então você tem que saber para onde vai extrair a informação que é a correta para você, para o seu estudo. Dessa maneira, então, gente, eu interpreto essas medidas de associação, aqui no caso risco relativo, mas se aplica a mesma interpretação para odds ratio, se aplica a razão de prevalência, olhando se esse valor é abaixo de 1 ou é acima de 1. Porque se ele for abaixo de 1, é um fator de proteção, se ele for acima de 1, é um fator de risco. E aí, quando eu olho, por exemplo, esse primeiro valor aqui, uma RR de 0,69, eu sei que a posição dela é ali, é um fator de proteção, considerando apenas o risco relativo, tá bem? Sem entrar nos detalhes ali do intervalo e do valor de P, só olhando para o risco. E eu sei que esse risco relativo de 1,35 é um fator de risco. Então, existe aí essa barrinha do 1, onde eu vou observar, e você está vendo que esse aqui parece muito com o Forest Plot, que eu mencionei agora há pouco, que eu mostrei ali para vocês, né? E basicamente isso que me ajuda a fazer esse ponto de corte para identificar. O intervalo de confiança é extremamente importante, porque o intervalo de confiança deste 0,69, ele não pode conter o número 1. Então, se esse intervalo de confiança faz isso aqui, lembra que o intervalo de confiança é 95%, ele significa que se o seu estudo fosse repetido 100 vezes, em 95 vezes, aquele risco relativo poderia oscilar dentro daquele intervalo. Então, se o estudo fosse repetido, e de repente o seu risco relativo, que foi de 0,69, poderia ser 1,12. E aí não tem como uma exposição ser risco e proteção ao mesmo tempo. Então, se ela é risco e proteção ao mesmo tempo, ela não é nada, não tem associação. Então, se o intervalo de confiança contém, ou seja, passa em cima aqui da barrinha do 1, muito provavelmente esse p-valor é um p maior que 0,05, mostrando a ausência de associação estatística. Então, agora, quando o risco relativo, vou fazer a bolinha aqui, e o intervalo está todo abaixo de 1, fator de proteção. Quando o risco relativo e o intervalo está todo acima de 1, fator de risco. Então, isso é importante, ok? Ver se o intervalo de confiança contém o número 1. E aí, a gente vê isso em muitos periódicos, em muitos artigos, né? Eu estou trazendo para vocês aqui nesse exemplo, ó, fatores de risco para mortalidade e casos graves de Covid-19. Isso aqui é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, aqui ele foi trazendo os estudos científicos, todos os estudos foram incluídos aqui. Então, o resultado de cada estudo, a odds ratio de cada estudo, e aí a meta-análise vai, então, me dar uma medida final. Essa medida final está aqui, ó. Então, aqui ele está avaliando o quê? Só hipertensão. Então, ele pegou hipertensão em todos esses artigos. No final das contas, ele mostrou para a gente aqui uma odds ratio. Você está vendo que a medida de associação aqui é uma odds ratio de 2,72, mostrando que pacientes hipertensos ou a hipertensão aumentou o risco de gravidade ou mortalidade de Covid-19 em 172%. Né? É isso que está me dizendo essa odds aqui. Todo o intervalo da odds está acima de 1, e isso fica muito evidente, porque quando eu olho para o Forest Plot, a medida meta-analisada, ela aparece de uma figura diferente das demais. Você percebe que cada estudo vem um quadradinho, uma linhazinha lá, né? Mas o valor meta-analisado, ele vem com aquele diamante ali, ó. E o diamante é assim, ó. Se o intervalo de confiança é curto, o diamante é apertadinho. Se o intervalo de confiança é longo, ele pega o diamante e espicha ele assim, ó. Então você vê que aqui está levemente espichadinho esse diamante, mostrando aí o intervalo de confiança. Então esses limites aqui são limites do intervalo de confiança.
E aqui, a pontinha aqui do diamante é o 2,72. Então, mostrando, numa meta-análise, vários trabalhos falando que hipertensão aumenta o risco de gravidade ou óbito, né, por Covid-19. E aí, é muito clássico a gente ver tabelas assim também, né, em artigos, ó, mostrando a odds, as medidas de associação, o intervalo de confiança e o p-valor. Então, nesse estudo aqui, somente duas características, dois sinais e sintomas, apresentaram a associação estatisticamente significativa com manifestação clínica de COVID. Esse estudo aqui foi feito em 2020, ó, lá no início ainda da pandemia. Então, ele mostrou a febre e mostrou aqui, então, dispneia. Dor de cabeça não entrou, mialgia também não, a tosse também não, catarro também não, fadiga não, diarreia não, náusea ou vômito não também. Então, se você observar, a febre deu como se fosse um fator de proteção. Isso muitas vezes ocorre em estudos transversais, né? Não significa que febre reduz o risco de COVID. Muitas vezes é o contrário, né? O paciente com febre, ele procura logo um atendimento, e aí, por ser atendido de forma mais inicial, ou ainda quando o caso é mais leve, o desfecho dele é menor, né? O risco de óbito é menor. Então, tem muito em estudos transversais daquilo que nós chamamos de causalidade reversa, né? Depressão aumenta a chance de desemprego, o desemprego aumenta a chance de depressão. As duas possibilidades são possíveis, né? E isso é um exemplo de causalidade reversa, tá? Agora, indo para o final aqui, falando um pouquinho de como a epidemiologia clínica nesse contexto do assunto do momento. O assunto do momento é vacinação para COVID, né? Além de lecionar medicina no Univag, eu trabalho atendendo prefeituras ao redor do Brasil, auxiliando essas prefeituras a desenvolver ações, analisar dados, planejar campanhas de vacinação, elaborar dashboards, fazer geoprocessamento em saúde, territorialização, etc., fortalecendo essas prefeituras para que elas usem essas ferramentas epidemiológicas para poder enfrentar a pandemia. O que eu tenho observado, atendendo prefeituras aí do norte ao sul do Brasil, é que muitas prefeituras hoje, muitos municípios já estão aí, algumas com caso zero, né? Algumas não demoram, o número de casos diminuiu, algumas estão mais tranquilas, e o foco delas total agora é vacinação. E agilizar o negócio, porque a gente está caminhando de forma meio devagar. Dentro desse universo de vacinação tem muita dúvida, e quando saiu o resultado do estudo, né, da Coronavac, eu quero falar dela porque ela é a que mais tem sido surrada, né, é a que mais tem apanhado nesse universo de vacina, a população querendo escolher a vacina que quer tomar, alguns não querem Coronavac, queriam AstraZeneca e Pfizer. Aí, quando começou a sair AstraZeneca e Pfizer, aí chegou a Janssen, que era só uma dose, agora não quer mais Pfizer nem AstraZeneca, quer tomar só Janssen, porque é uma dose só, toma, vai embora e está protegido. E é muito complicado, né? Então, quando saiu o estudo de eficácia da Coronavac, todo mundo ficou um pouco preocupado, eu também fiquei um pouco preocupado. A gente sabe que o limite para a Anvisa autorizar uma vacina é que ela tem uma eficácia no mínimo de 50%, e se vocês observarem aqui a bula da Coronavac, ela bateu na trave, né? 50,39%. Essa eficácia aqui nada mais é do que o RRR. O RRR é a interpretação do risco relativo. Então, esse 50%, toda vez que você vê eficácia vacinal aqui, em percentual, já é o RRR, já é a interpretação do risco relativo. Então, esse RRR está falando que o grupo que recebeu a vacina teve uma proteção, teve uma redução do risco em 50%, quase 50% aí, né? E deu uma associação estatística e tal, deu um intervalo de confiança que me deixou um pouco preocupado, né? Porque essa redução pode ser ali, né? Dentro daquela amplitude meio extensa ali, né? Mas também temos que considerar que o estudo de ensaio clínico que avaliou essa doença pegou profissionais de saúde, ou seja, pessoas com um alto nível de exposição, nível de exposição acima da média quando comparado com
as populações de outros ensaios clínicos para outras vacinas, ok? Então, quando veio isso, na bula, essa é a eficácia, e aí logo depois, esse ano, né, vem um estudo ali do Chile, o Chile, lembra que eu mostrei para vocês agora há pouco, o Chile com quase 70% da população vacinada, a vacina que eles mais utilizaram lá foi Coronavac, e você tem, então, esse estudo publicado na New England Journal of Medicine, onde eles avaliaram, um estudo de coorte, avaliaram 10 milhões de pessoas lá do Chile e avaliaram a efetividade da Coronavac, e aí produziram esse gráfico belíssimo aqui. E nesse gráfico belíssimo você percebe o seguinte, olha, você tem aqui, então, incidência cumulativa, tá? Então, é o risco de ser infectado pela COVID, tá bom? Risco, a incidência de COVID. Você tem os não vacinados aqui, então, você tem o número de dias aqui, ok? Então, os não vacinados vão aumentando o seu risco ao longo do tempo, e você tem os vacinados com 2 doses, ó. Então, você percebe que o risco acumulativo ao longo do tempo é bem menor do que os não vacinados. E aí, a gente vê uma coisa interessante, né? Que os vacinados com apenas uma dose somente, né? Eles tiveram um risco acumulado muito maior que os não vacinados. Não sei, mas muito provavelmente porque os não vacinados, às vezes, pode ser que eles tenham se cuidado um pouco mais exatamente porque eles não estavam vacinados. E quem recebeu uma dose, às vezes fica meio confiado, né? Fica meio confiante, fala, agora eu tô protegido e tal, não entende direito, aí se expôs mais, e aí se infectou mais. É uma das possibilidades que eu acredito para interpretar essa curva aqui, tá ok? Mas aí o artigo também trouxe para a gente de 3 análises diferentes que a gente observa aqui. Então, eu vou pegar essa análise que está ajustada para todas as covariáveis, né? E aqui, então, seria a efetividade da Coronavac, 66%, arredondando, né? Isso foi uma notícia boa, porque a gente viu que a efetividade é maior que a eficácia. Lembra que a eficácia é em condições controladas, eficácia sempre de ensaio clínico, e efetividade sempre de estudos populacionais, tá? Então, o que a gente importa, o que a gente quer é efetividade. E na prática, no mundo sem condições controladas, a efetividade da Coronavac foi maior do que a sua eficácia. Isso é uma ótima notícia. Poderia ter sido igual, poderia ter sido menor, ok? E a melhor de todas as notícias foi essa aqui que esse artigo mostrou, tá bem? Eles mostraram que a pessoa completamente imunizada, ou seja, 2 doses, o risco de hospitalização e o risco de óbito caía ali em 87%, 86%. Então, parece que a pegada da Coronavac vai ser mais do que evitar a infecção, vai ser evitar um caso grave, vai ser evitar uma síndrome respiratória aguda grave, evitar a necessidade de ventilador mecânico, e a gente sabe que, por exemplo, precisou de uma UTI, precisou de ventilador mecânico, a chance de sair de lá despenca, é isso que os dados mostram para a gente. Então, no final das contas, a efetividade aí mostrou bem boa para a questão de casos graves. Mas a gente sabe, por exemplo, que pessoa que vacinou com 2 doses de Coronavac, ela pode transmitir, ok? Ela pode até não desenvolver, mas ela pode até transmitir. Então, a gente tem que continuar mantendo os cuidados aí, né, pessoal? Aqui um gráfico que eu gerei também em R, usando os dados de vacinação para o estado de Mato Grosso. E aí eu elaborei esse gráfico aqui, que é uma pirâmide etária, e você vê, bem interessante, mostrando aí, ó, da sua esquerda, as barrinhas em azul, quem recebeu a primeira dose. As barrinhas em cinza, que estão à sua direita aí, quem recebeu a dose, que está completamente imunizado, ou seja, recebeu D2 ou a dose única da Janssen. E aí você está vendo que tem um pontilhadinho aqui assim, ó. Esse pontilhadinho aqui, quando ele se ajusta nessa barra do 0, significa que as pessoas que tomaram a primeira dose tomaram a segunda dose. Então, você tem o grupo quase, aquela faixa etária completamente imunizada. Você percebe que isso tá bem legal aqui, ó, nessas 3 faixas etárias. Então, de 70 anos para cima, Mato Grosso praticamente já tem aí esse pessoal protegido, tá? E aí, de 60 anos ou mais, ainda falta pouca coisa para terminar. E o que mais falta aí fazer outras doses, né, completar o esquema vacinal, é o pessoal da faixa etária de 30 a 39 anos, ó. E isso está muito relacionado com alguns esquemas, né, que os intervalos são extensos, daí, né, 30, 40, 50, 60 dias, né, entre uma dose e outra.
Bom, quero terminar falando para vocês o seguinte, a gente não faz mais cálculos na mão e tem ferramentas para análise estatística, para análise epidemiológica, e assim, do que eu já apanhei, do que eu já aprendi, eu acho que, dividindo no nível iniciante, para quem quer começar, eu sugiro o EpiInfo, poderia incluir aqui o EpiData também, ok? Mas acho que esse aqui é nível iniciante, tranquilo. Quer avançar um pouquinho mais, já está no nível intermediário, quer explorar mais análises, e aí entra aí o Stata, SPSS, eu poderia mencionar outros aí, né, SAS, enfim. Agora, chegou no nível avançado, vai para o R, e aí o RStudio facilita muito a nossa vida, mas R é linguagem de programação, só que é mais ou menos assim, gente, o R comparado com os demais é como se você tivesse querendo fazer uma viagem daqui para o Nordeste de Fusca ou de avião. Então, é mais ou menos essa a diferença. Ele é muito versátil, as potencialidades dele são incríveis e tal. Então, vale a pena. A curva de aprendizado é um pouco mais demorada, mas investir em aprendizado sempre é muito bom, né? Finalizo, então, com a frase aqui do Sherlock Holmes, né? É perigoso raciocinar com dados insuficientes, né? E isso praticamente poderia ser a frase da epidemiologia. Eu agradeço a atenção de vocês. Oi, Hugo, muito obrigada pela sua aula. Eu nem vi o tempo passando. Você esclareceu muitas dúvidas que muitas pessoas têm em relação à vacina da Covid-19, sobre a própria pandemia, né? Que, bem como você falou, antes a gente nem ouvia falar em epidemiologista. Hoje a gente vê média móvel no Jornal Nacional. E a gente vê epidemiologista dando entrevista em vários jornais, CNN, então isso é um grande avanço para a gente que é da área, né? Muito obrigada pela sua aula. E agora a gente passa a palavra para o professor Omar. E aí, pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem aproveitar, né, a participação dessas duas pessoas aqui que estão aqui para nos auxiliar. Então, Omar, quando você quiser começar, está liberado. Estava falando sem o microfone, né? Boa noite a todo mundo, né? A todos os presentes. Para mim é um prazer estar aqui também e poder contribuir um pouco, né? Eu vou tentar contextualizar um pouco a epidemiologia clínica nas aplicações, né? Em alguns casos, utilizar casos específicos de doenças específicas relacionadas nos agravos à saúde, né? Compartilhar minha tela. Acho que estou compartilhando, né? Todo mundo está vendo os slides, certo? Certo, Omar. Beleza. Então, a epidemiologia clínica e sua importância na assistência aos agravos de saúde, né? Para começar, o que se entende como um agravo? Então, agravos à saúde são danos à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocados por doenças ou circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abusos de drogas, lesão ou de lesões auto- ou heteroinfligidas, né? Ou seja, aquelas situações que por acidente, por exemplo, com animais peçonhentos, por exemplo, cobras, né? E, logicamente, as doenças, existem várias doenças, por exemplo, as doenças infecciosas, que, por algum motivo, vão a produzir algum dano na integridade física e, perdão, isto pode trazer uma série de problemas no desenvolver da pessoa, do indivíduo. Essa pessoa agora, com este agravo, não consegue exercer uma profissão, não consegue trabalhar, ou, em alguns casos, por exemplo, nas doenças, por exemplo, a hanseníase ainda, também a leishmaniose, ainda tem o agravo do preconceito, né? Porque são doenças que, além, a pessoa pode ficar
desfigurada ou perder um membro. Então, traz muito preconceito também, ou em si, o fato da doença, né? Da pessoa ser portadora de, por exemplo, nesse caso, hanseníase. Então, eu vou colocar alguns exemplos de pesquisas realizadas, nas quais eu coloquei alguns exemplos que são bem pesquisa simples, pesquisa básica, colocada nesses contextos dessas doenças e ver também como ela pode, esses dados epidemiológicos, por muito simples que sejam, eles podem aportar dados, podem aportar informação, trazer novas informações sobre e enxergar ou olhar a problemática desde outra perspectiva que não tinha sido enxergada antes, né? Então, para começar, eu vou falar brevemente sobre a leishmania, né? A leishmaniose, aliás, mas só para entender o contexto, né? A leishmaniose, que é um parasita, uma doença, a leishmaniose é produzida por espécies do gênero Leishmania, que é um parasita com ciclo heteroxênico, ou seja, ela precisa se desenvolver no vector, neste caso, um insecto flebotomínio, e também ele tem os reservatórios em animais selvagens, animais da mata, né? E a transmissão se dá exatamente quando o flebotomínio está na mata, se alimenta de um bichinho, vamos supor, nesse caso, um preguiça, e a preguiça, ele se alimenta do preguiça, toma sangue dele, e nesse sangue do preguiça vem as formas amastigota do parasita, né? Então, aí ele se desenvolve em promastigota, e aí agora esse flebotomínio, quando se alimenta de uma pessoa, ele transmite os promastigota para a pessoa, e aí a pessoa começa a desenvolver a doença de leishmaniose. Então, é uma doença zoonótica, então, ou seja, tem essa característica, e tudo isso só para contextualizar, né, o assunto da doença, né? Uma doença que se dá em um ciclo biológico natural na mata, né? E ela, o homem acaba sendo infectado, um hospedeiro acidental, na medida em que o homem interrompe esse ciclo, ou seja, o homem se adentra na mata, né? E as formas clínicas das leishmanioses, nós temos a leishmaniose tegumentar, que apenas afeta a pele, a mucocutânea ou cutâneo-mucosa, que já vai afetar os tecidos mucosos, e também temos a leishmaniose visceral, que neste caso é a espécie Leishmania infantum donovani, que aqui no Brasil é o único país que tem registrado dados de leishmaniose visceral. Acho que na Colômbia também houve, mas não por essa espécie, sino por outra. De qualquer modo, né, obviamente na Colômbia, na zona amazônica. Então, existe também outra forma, que é a leishmaniose difusa, que a pessoa fica com nódulos por todo o corpo, né, inflamados. Então, é bem, fisicamente, bem feia de se ver, porque a pessoa fica totalmente desformada. Então, essas são as espécies que produzem leishmania, tanto aqui nas Américas, né, chamado de Novo Mundo e o que é chamado de Velho Mundo. Embora essa terminologia a gente nem concorda muito, né? Novo Mundo, por quê, né? Mas tudo bem. São as terminologias que existem no mundo, na literatura, para definir as espécies da África, Ásia, África e Europa, e as espécies que nós temos nas Américas, né? E as espécies como já mencionei, né, dos vectores, que são aqui no Brasil, os flebotomínios do gênero Lutzomia. Aqui, os flebotomínios são aqueles que são chamados aqui no Brasil de mosquito palha, se não me engano, né? Então, dão umas picadas bem doloridas, né? E principalmente eles têm uma hora específica de sair para se alimentar, que mais ou menos quando o sol está entrando ou quando o sol está saindo, né? E os reservatórios, como já mencionei, bichos de mato, né? Então, nós realizamos aqui um trabalho aqui em Cáceres mesmo, né?
com a participação de uns alunos de medicina da UNEMAT. E aí nós fomos averiguar a incidência da leishmaniose tegumentar americana no Centro-Sul, especificamente, aqui em Cáceres. Eu moro aqui em Cáceres, né? E aí nós pegamos dados de notificações de leishmaniose tegumentar entre período 2000 a 2019, ou seja, foram 20 anos de registros, né, de notificações. Aí nós quisemos ver várias coisas. No primeiro, o perfil epidemiológico desses pacientes que sofriam de leishmaniose tegumentar aqui, quais eram os locais onde mais se davam essas notificações, ou seja, onde moravam esses pacientes, né? Também o sexo, a profissão deles, existia alguma relação com a profissão deles, a idade, né? Então, para isso, nós, como já mencionei, o estudo foi desenvolvido aqui em Cáceres, Mato Grosso. A população foram todos os casos de leishmaniose tegumentar, tanto novos e antigos, ou seja, casos novos e casos que a pessoa já teve uma vez e voltou, também foram considerados. Ou seja, todos os casos de leishmaniose tegumentar mesmo, né, que foram notificados durante esse período de 20 anos, desde o 1º de janeiro do ano 2000 até 31 de dezembro do ano 2019. E as variáveis os dados foram classificados, como eu já mencionei, por perfil demográfico, ano de registro, sexo do indivíduo, faixa etária, a profissão deles, os aspectos clínicos para saber quais eram as formas da doença que foram notificadas, né? Se foram cutânea ou se foi mucosa cutânea ou visceral, que seria um achado muito difícil, né? Aqui nessa região não tem registro de leishmaniose visceral, né? Mas também, estando os vectores e os reservatórios, tudo é possível, né? A distribuição geográfica e temporal, ou seja, vendo para se existia foi feita uma distribuição dos casos segundo os bairros da cidade e separado por 5 anos, períodos de 5 anos, né? E isso foi feito para ver, principalmente por meses, né? Para ver se existiam padrões sazonais, ou seja, se a doença estava relacionada também a períodos específicos do ano. E, por último, foi feita uma taxa de incidência anual. Então, inicialmente, foram analisados 675 casos em total, né? A simples vista, a gente observa que o sexo masculino é o sexo que mais notificações apresentava, né? Foram aproximadamente 72% dos casos eram do sexo masculino, ou seja, já logo de cara, também esse dado não é uma coisa nova, dados da organização da OPAS, né? Organização Pan-Americana da Saúde, fala já um boletim que eles publicaram no ano 2017, de fato, o perfil epidemiológico era esse, né? Adultos, homens, principalmente da faixa etária produtiva, né? Então, também nós observamos que na verdade, o quadradinho ficou mexido, né? Entre os 21 anos até os 60 anos, estava os 72% da população. 72% da população, já estamos traçando esse perfil, sendo maioritariamente homens, e de pessoas em idade que trabalham, pessoas em idade produtiva. Os casos também foram divididos segundo as zonas, se eram casos notificados em zona rural ou casos notificados em zona urbana. Curiosamente, houve uma pouca diferença entre casos urbanos e casos rurais. Estamos falando que 42% aproximadamente eram de zonas urbanas, ou seja, a gente pensaria que a grande maioria dos casos poderiam ter sido notificados, por exemplo, em assentamento, por exemplo, Facão, que fica perto daqui de Cáceres,
ou da Vila Aparecida. Embora muitos desses casos, se de fato houve muita quantidade dessas regiões chamadas urbanas, houve uma grande quantidade de casos em zonas, perdão, aqueles casos de zonas rurais, embora se houve uma maioria de 58% mais ou menos, e houve uma importante quantidade de casos de pessoas urbanas, né? É lógico, aí teria que ser feito outro tipo de pesquisa agora para questionar essas pessoas e onde eles suspeitam que podem ter sido adquirido essa doença. É muito possível, tem muitas pessoas que mesmo aqui moram na cidade de Cáceres, no centro urbano, e o Rio Paraguai passa do lado, e muitas pessoas vão de pescaria, e eu já escutei muito relato, de fato, de pessoas que foram a pescar na beira do rio e voltaram com leishmaniose, ou seja, não foi na casa dela que adquiriu a doença, mas mesmo assim, se foi na beira do rio, estamos falando que a beira do rio está bem distribuída no longo da cidade, bordeia a cidade. Então, é um dado importante saber desses dados urbanos. Ficou sempre essa dúvida, né, quando fizemos o trabalho, quantos desses casos urbanos realmente foram pessoas que foram na mata acampar, fomos no sítio, passar um final de semana, e foi lá que contaminei. Quantos poderiam ter sido, de fato, infectados aqui mesmo na cidade desse jeito? Fui na beira do rio pescar e voltei com leishmaniose, né? E a forma mais observada, de fato, também foi a leishmaniose cutânea. Então, a leishmaniose cutânea é aquela que dá aquela lesão, contudo, aquela lesão em forma de cratera, né? Contudo, a gente vê também que 8% foram infecções mucosas. Então, estamos falando de uma quantidade também considerável, aproximadamente 50%, 50 casos, um pouquinho mais de 50 casos, de forma mucocutânea. Que é aquela, então, que vai produzir aquelas deformidades, né? A pessoa pode perder o nariz, inclusive, né? E acontece mesmo que a pessoa desenvolve a leishmaniose cutânea e acaba perdendo o nariz, parte dos lábios. Então, aí traz esse desconforto para a pessoa, né? Porque vai ficar literalmente desfigurada e aí vem toda outra série de problemas que esta pessoa vai ter que enfrentar mais para frente, né? Então, os tipos de casos, a grande maioria também eram casos novos. Contudo, também a gente viu que alguns outros casos, houve uma pouca quantidade de pessoas que se reinfectavam com leishmaniose. E tem entra o debate se realmente foram reinfecções, a pessoa foi, se reinfectou de novo, ou se a pessoa tomou medicamento, passou um tempo e aquela primeira infecção saiu de novo. Tem a leishmaniose brasiliensis, ela pode fazer isso, ela pode ficar em estado de latência por um tempo e depois ressurge de novo. Então, são coisas que devem ser analisadas em pesquisas futuras, né? Então, um dado também que 44 que eu falei, né? Falei 42, mas na verdade foram 44% dos casos totais foram de zonas urbanas. Então, isso aí chamou a atenção por esse fato, né? E a gente, será que está vendo casos de infecções de leishmaniose na cidade mesmo? Então, será que existem casos endêmicos mesmo aqui na cidade? Se quem já morou aqui em Cáceres, né, Pamela pode saber, aqui em Cáceres, embora seja uma cidade no interior, lógico, o rio fica perto, embora tenha na zona construída, ou seja, na zona urbana, nós podemos observar muitos animais silvestres. Capivara é o básico de todo dia, a gente vê muitos capivaras caminhando, no Sangradouro tem um córrego, né? Tem um monte de capivara, a gente passa por aí direto e vê os capivaras, né? Então, capivara é o básico. Gambá, já vi muitos gambá perto de onde eu moro. Então, são animais que casualmente são reservatórios de leishmania também, por exemplo, de Trypanosoma cruzi, né? Então, sem falar pequenos roedores que podem estar também trazendo as parasitas para estas regiões, né? Então, é uma possibilidade difícil de pensar, né, disso acontecer.
Então, aí surgiu essa dúvida: quantos desses casos urbanos realmente poderiam ser casos endêmicos mesmo daqui? E não de pessoas que foram em um sítio longe e pegaram lá. Então, quando nós fizemos a avaliação das profissões, observamos que do total, né, dos 675 pacientes, o total, 16% eram lavradores. Contudo, a gente vê agora, os segundos com mais casos foram aposentados. Isso chama atenção, né? Depois dos aposentados vem dona do lar. E depois, outros trabalhadores braçais, depois os estudantes, né? Então, uma coisa que chama a atenção é, lá, aposentado, tudo bem, né? Alguns, de repente, podem sair, dependendo do estilo de vida, pode ser que tenhamos aposentados que gostem de ir a pescar, né? Mas donas do lar, geralmente, você não pensa em mulheres, em esse pensamento de mulheres que gostam, e porque tenham esse tipo de atividade muito, né? Eu vou sair muito. Geralmente, a gente tem o conceito das donas do lar, as encarregadas, mas na nossa sociedade, encarregadas dos quehaceres da casa, né? Isso me chamou muito a atenção. Será que os estudantes, estão falando de crianças, adolescentes que vão para a escola de segunda a sexta, ou seja, são 3 grupos de população que geralmente acabam passando mais tempo na cidade mesmo. Então, e quando nós avaliamos apenas os casos urbanos, né, nós observamos que os aposentados eram os maiores, não eram os lavradores. Ou seja, nos casos urbanos, nos casos totais, a maior quantidade eram os lavradores, pessoas que de fato vão lá na mata, né, talam árvore, cortam árvore e obviamente se infectam porque estão na mata. Mas quando observamos os casos urbanos, não eram os lavradores, né, eram os aposentados, os mais comuns, depois donas de lares, e depois os estudantes, empatados com lavradores. Então, aí meio que fica essa dúvida, né? E lógico, esse era um dos objetivos desse estudo, né? Ver essa dinâmica da leishmaniose, criar possibilidades de hipóteses, e, obviamente, isto aqui está sendo cogitado em pensar, né, em projetos que estamos em andamento com a Pamela, também pensando nisso, né? E tentar responder essa pergunta, né? Quantos desses casos urbanos que a gente está vendo aqui poderiam ser, de fato, transmissões que acontecem aqui mesmo na cidade, né? E não na mata ou em sítios que as pessoas vão e acampam, né? Então, depois a gente fez uma análise por período de 5 anos, de 2000, 2004, isso aqui principalmente para que ficasse estético, né, para poder ver os gráficos, né, senão ficariam 20 linhas aí, bem difícil de enxergar, né. Mas a gente observa que entre 2000 e 2004 não houve um padrão bem estabelecido, os casos aconteceram no ano todo independentemente, né, bem distribuído, né? A gente não observa claramente um padrão, né. Contudo, a gente vê que entre 2005 e 2009 teve uma queda, mas que entre o final do ano, né, principalmente primavera, final do inverno, que aqui praticamente, né, em Mato Grosso não tem aquele inverno, porém é um período seco, né, que vai entre julho, agosto, setembro, outubro, ou seja, final o inverno e a primavera, né. Mas, na verdade, a gente pode falar mais período seco. Período que não chove, fica, de fato, muito seco. Então, entre agosto e outubro, a gente começa a ver que existe um aumento de casos, mas também foi uma queda na quantidade de casos. Mas, no quinquênio seguinte, essa quantidade se fez mais evidente, né, nesse período. E no último quinquênio ficou já mais estabelecido, que, de fato, a maioria dos casos são notificados entre julho, agosto, setembro, novembro, dezembro já começam a cair a quantidade de casos. Janeiro caem também e se mantém nesse estado basal, né, até o início da temporada seca. A gente sabe também que existem padrões sazonais relacionados à leishmania e que isso aqui está associado com
os vectores, né? Os vectores precisam da água, eles para poder se reproduzir. Isso acontece na estação da chuva, eles se reproduzem, aumentam sua população. Já para julho, eles atingem uma quantidade de população bem grande, e então que se dá aumenta a transmissão da leishmaniose, porque aumenta, já passado o inverno, começa a fase seca, mas a quantidade de vectores está aumentada. Então, nesse ponto, aumenta a transmissão. E também vendo a distribuição dos casos, mas só para ver exatamente como que estavam esses casos em período de 5 anos, né, como que se distribuíram, mas também a gente não consegue enxergar um padrão, né? A gente vê que existe uma distribuição de casos bem aleatória, e que não existe uma... A gente pensaria, de repente, na beira do rio, mas não foi observado. Então, na conclusão desse trabalho, a gente pode confirmar que, de fato, o perfil epidemiológico da leishmaniose que é uma doença que afeta principalmente homens em idade reprodutiva e com profissões que de risco, que envolve trabalho na mata, né? Tipo lavradores. A forma cutânea é a mais prevalente, porém existem a possibilidade de infecção com formas mucosas, e ela apresenta na cidade sazonalidade, ou seja, tem um período que é o período do período seco, final do inverno e da primavera, né? Ou seja, o segundo semestre do ano, quando mais aumentam a quantidade de casos. Então, essa conclusão mais chamativa, assim, mais chamou a atenção foi o fato de que podem estar acontecendo casos aqui mesmo, né? Ou seja, antes de fazer isso, a gente pensaria, era da minha cabeça pensar, da minha ideia, que eram casos que muitos pacientes iam acampar, iam para o rio, iam para uma floresta, para um sítio e se contaminavam, mas essas infecções podem estar, de fato, acontecendo aqui mesmo, na cidade. Então, isso é uma recomendação que surgiu desse trabalho, uma ideia em ir atrás dessa informação. Será que isso é possível? Será que isso está acontecendo? Ou seja, agora nós estamos vendo uma utilidade prática da epidemiologia, que é epidemiologia simples, pegar, juntar dados, e de análise simples, como a gente conseguiu enxergar a problemática da leishmaniose tegmentar com outros olhos, né? E, possivelmente, lógico, tomar medidas. Este trabalho foi dado para a Secretaria de Saúde, para tomar medidas de prevenção, principalmente nesse grupo de população, né? Homens, trabalhadores da mata, que são o principal fator de risco, né? Para evitar a transmissão da doença e, portanto, as consequências dela. Sem mencionar que, obviamente, o tratamento é bem dolorido, né? São mais de 20 injeções tóxicas, né, que uma sal de pentamônia injetada, então é tóxica e além de que é dolorido, né? Então, e é um gasto também para o sistema de saúde, né? Então, outro caso que foi esse trabalho que a gente fez no início da pandemia, nós realizamos esse trabalho, ele surgiu por uma questão pessoal minha, né? Eu sou asmático. Então, aí, no início da pandemia, eu sempre fiquei pensando, qual é a probabilidade de um asmático morrer por Covid, né? Uma coisa minha, da minha cabeça, lógico, né? Sou asmático e eu queria saber esse risco, né? Embora essa pergunta eu não consegui responder, eu consegui responder a probabilidade de pessoas, qual é a probabilidade, o risco que tem uma pessoa, a probabilidade que uma pessoa tem com comorbidade vir a óbito por causa do Covid. Embora saiu um novo trabalho da PLOS, que ele foi publicado na PLOS One. Ele fala já a probabilidade de pessoas cardíacas, de pessoas com asma, de pessoas com hipertensão, e diabetes, já fala números específicos para cada uma das doenças. Esse trabalho é muito bom. Então,
a gente teve essa dúvida, essa inquietude, essa pergunta, né? Qual será a probabilidade de uma pessoa com comorbidade vir a óbito por causa da Covid, né? Então, aí a gente fez uma revisão sistemática com meta-análise e nós pudemos observar que a prevalência, para começar, né? A prevalência de pessoas com comorbidade, pessoas, pacientes em geral com COVID e comorbidade, era de aproximadamente 42%. Ou seja, a prevalência das comorbidades entre pessoas infectadas, né, por COVID é de 42%. Quando nós fomos avaliar, então, a prevalência de comorbidade em pessoas que já estavam em intensivo, né, tratamento intensivo, aí a prevalência nessa população aumentava 61%. Ou seja, já pessoas que iam para intensivo, essas pessoas, entre esse grupo, a prevalência de comorbidade já era maior. E quando nós avaliamos, então, a prevalência de comorbidade entre pessoas que faleceram por COVID, aí essa porcentagem ia para 77%. Né? Era uma coisa óbvia que na época já todo mundo sabia, né? Pessoas com comorbidade tinham mais risco de morrer por COVID, né? Agora, no número exato, quanto é a prevalência de pessoas que morrem por COVID, tinha alguns trabalhos que tinham sido publicados. Antes de eu publicar esse trabalho, de fato, houve um que foi publicado na China, mas lógico, como eles publicaram primeiro, eles avaliaram 21 trabalhos. Nós avaliamos 41, 42. Nesse ano saiu mais um trabalho também de comorbidade da China, então, com certeza, tem mais trabalhos envolvidos, né? Mas então, e dentro das comorbidades, a mais prevalente sempre foram a hipertensão, em todos os grupos, pacientes gerais, pacientes em intensivo e casos fatais, né? Pessoas que faleceram. Doenças crônicas e diabetes sempre estavam em segundo ou terceiro lugar, porém, por exemplo, no caso da população geral, a segunda mais observada, de fato, foi o diabetes. Nos pacientes de intensivo, foi por muito pouco as doenças crônicas. E também diabetes entre as pessoas que faleceram, em segundo lugar, claro, né? Mas aí com uma diferença muito, muito pouca, né? Contudo, a prevalência, a comorbidade mais observada sempre foi a hipertensão. E quando nós fizemos o cálculo de probabilidade, né, o odds ratio, né, nós pegamos e fizemos aquela tabelinha que o Hugo acabou de explicar, né? Embora eu fiz bem na mão mesmo, né? Fiz no Excel. Aí eu peguei, não, minto, não foi no Excel mesmo, foi no Stata. Estava pensando em que quadrado fiz no Excel, no outro estudo. Mas esse aqui não, esse aqui fiz no Stata, que é outro programa. Um problema do Stata é que ele é pago, né? Mas é muito bom. Aí eu fiz a tabelinha de 4x4, de 2x2, né? A tabelinha de 2x2. E aí calculamos o odds ratio, que é a probabilidade de um resultado de 2,4. Ou seja, a pessoa com COVID, ela vai ter 2 vezes 4 mais probabilidade de morrer, quando comparada com uma pessoa que não tem comorbidade, né? Se ambas virem a se infectar com o novo coronavírus. Ou seja, que, como não existem 2 pessoas e meia, nós estamos falando que a cada 2 pessoas sem comorbidade, aproximadamente morrem 5 com comorbidade, né? E depois, o assunto agora também, um tema relacionado à Covid também é que a gente agora sabe das sequelas, né? Sequelas por Covid, obviamente, trazem agravos à saúde, né? Nós estamos vendo pessoas com dificuldade para respirar, principalmente isso, né? Pessoas que ficam com essa sequela por um período de tempo que não se sabe exatamente quanto pode durar e que vai depender de organismo para organismo. Isso já todo mundo sabe.
Então, as sequelas da Covid afetam, obviamente, o sistema de saúde pós-infecção, porque a pessoa vai demandar serviços de saúde após ele ter sarado, então ele vai ter que continuar se atendendo, vai ter que continuar sobrecarregando o sistema de saúde, né? Então, e quais seriam essas pessoas que teriam mais probabilidade de ficar com sequelas? A gente supõe que, obviamente, o grupo de pessoas mais suscetíveis que seriam as pessoas também que têm comorbidade, né? Que são, de fato, as pessoas que mais adoecem, ou que sofrem, melhor dito, que sofrem em maior quantidade os efeitos mais agressivos da doença, né? E aí, também no início da pandemia, a gente fez esse outro trabalho, uma coisa bem simples também. Eu pensei, o Brasil está crescendo, né? Tinha virado naquela época em covidário, né? Aqui surgiu a variante da Amazônia, que também era bem agressiva. Então, aí no início eu pensei, gente, o Brasil tem tantos casos, e eu acho importante a gente saber, né, ter esses dados publicados de quais são as principais comorbidades que estão associadas a falecimentos por Covid, né? Então, aí eu entramos nos sítios web, né, das secretarias de saúde dos estados, pegamos todos, de 27 estados, incluindo, lógico, né, o Distrito Federal, em total, a gente conseguiu avaliar 25 estados. Ou seja, foi um dado bem... Não me lembro exatamente quais foram os 2 estados que a gente não conseguiu pegar, né? Então, aí, a gente pegou essas informações, quantos infectados, quantos mortos e quantos tinham comorbidade, né, e quais eram as comorbidades. Pegou todas essas informações. E nós observamos que, em total, estamos falando que esse dado foi feito bem no início, foi em 9 de maio de 2020, né? De 9 de maio a 20 de maio de 2020. Foi durante essa semana que a gente coletou esses dados, né? E nós observamos também que entre as pessoas falecidas por Covid, as doenças crônicas coronárias eram, no Brasil, a principal comorbidade entre as pessoas que faleceram, né? Então, isso aqui já ficava em contraposição, né, ao que nós tínhamos avaliado na meta-análise, que foram estudos feitos na China, feitos na Itália, Estados Unidos, né, que foi no estudo prévio, né, que a gente observou que a principal doença era hipertensão, né. Então, no Brasil, a principal causa eram doenças coronárias diferentes, né, das doenças da hipertensão, que envolve coração e vaso sanguíneo, né. Hipertensão estava bem mais para baixo, né. A segunda é o diabetes. Ou seja, esse dado aqui também chama muito a atenção porque a principal causa de comorbidade, a principal comorbidade entre falecidos por Covid no Brasil era doenças cardíacas. E nessa época justamente se estava falando em utilizar cloroquina, hidroxicloroquina, como tratamento precoce, como tratamento para sarar a doença que não tinha evidência nenhuma. Então, e dentro naquele momento, naquela época, saiu um estudo, né, acho que foi no Lancet, que falava exatamente que este químico, esta droga não era nada, não aportava nada no tratamento para COVID, e que, pelo contrário, em muitos desses pacientes foram observados achados de arritmias. Ou seja, uma coisa que também se sabia que essa droga poderia causar problemas cardíacos, né? Então, nós estávamos discutindo na época, foi de fato, em muitos casos, pessoas passaram a tomar cloroquina. Eu cheguei, como eu sou asmático, na época eu fui para meu pneumologista, porque já ia sair a vacina, isso foi mais recente, isso foi no final do ano passado. Estavam saindo as vacinas e eu queria pegar um atestado do médico falando da minha condição para ver se, de repente, por comorbidade, eu podia entrar na fila, né?
E eu vi uma doninha do sítio se atendendo com o pneumologista com Covid, e estava muito grave a dona. Só tossia, com falta de ar evidente, você via que a pessoa estava com falta de ar, a coloração da pele não era muito boa, já era uma dona, estamos falando entre 65 anos para cima. E aí ela falava, a recepcionista pergunta se ela tinha tomado alguma coisa, ela falou que não, ela falou que tinha tomado cloroquina e que tinha mais de 21 dias nessa condição. Então você vê como coincidindo com o que estava falando o Diego, né? O Hugo, desculpa, o Hugo, que a falta de informação, ou, neste caso, informações erradas, levam a situações que podem complicar, de fato, as condições de saúde de uma pessoa. E, neste caso, uma pessoa, provavelmente uma idosa, morava no sítio, acreditando no que as autoridades falavam, né? Então, ainda mais que é um remédio que pode causar e que causa problemas cardíacos, e sendo que no Brasil a principal comorbidade, então, associada à morte por Covid, eram doenças coronárias, né, doenças cardíacas. Acho que travou aqui, vamos ver. Agora sim. Então, e para outro estudo também, que esse trabalho aqui foi feito com alunas, né, da enfermagem daqui da Unimat. Hoje em dia elas são mestrado, estão realizando mestrado, né, Núbia e Natasha. Elas fizeram um trabalho para ver a cobertura de exame de contactos de Hanseníase no município de Cáceres, aqui em Mato Grosso, né? Então, neste caso, também importante, porque a hanseníase, como já mencionei, é uma doença que está associada ao estigma, né? Pessoa antigamente chamada de lepra, e as pessoas eram colocadas, não, antigamente, ainda em espanhol chama-se lepra, em inglês leprosai, no Brasil, em português, chama hanseníase, né? Porque é produzida pelo bacilo de Hansen. Mycobacterium né? Hanseníase. Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae. Então, aí, é uma doença associada ao estigma, pessoas acabam perdendo parte do corpo, podem perder o braço, perder o nariz, e é uma doença que, obviamente, a pessoa vai, se chegar a esse ponto, vai carregar com esta situação pelo resto da sua vida, né? Uma situação difícil. E uma das estratégias de prevenção da hanseníase é exatamente a procura dos contactos. Você diagnostica um caso índice e você estuda os contactos desse caso índice, a família, quem mora com ele, né? De repente, os contactos familiares, domiciliares e os contactos sociais, o pessoal que trabalha com ele, enfim. Então, o que elas fizeram foi exatamente ver a cobertura desses contactos. Uma vez detectado o caso índice, quantos desses casos índices tiveram 100% de seus contactos avaliados na procura de sinais da doença, né? Então, elas compararam duas bases, o SINAM, e também utilizaram os prontuários dos pacientes, né? E eles observaram que, nos casos do SINAM, aproximadamente um 22% os contactos não foram examinados. E, nos casos dos prontuários, 37% dos contactos não foram avaliados. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma coisa muito importante, uma falha, de fato, no sistema, porque estamos falando de que aproximadamente, por um lado, 40 e por outro lado, 22. E vamos estabelecer uma média entre os dois, vamos falar que seriam 30%, é muito, né? A gente está falando de 30% de casos de contactos que não são avaliados, que deveriam ser avaliados para precisamente evitar que esse contato vire uma pessoa doente, e que, além disso,
continuem também a distribuir, a transmitir a doença, né? Então, é um estudo simples, é uma ferramenta, é uma coisa bem simples de fazer, mas que nos dá um valor muito interessante quando a gente fala de vigilância da hanseníase, né? E, obviamente, não houve uma diferença por sexo. 32% dos contatos não avaliados eram masculinos e 26% femininos. E a faixa etária também não apresentou uma grande diferença, né? Menores de 15 anos, aproximadamente 25%, e maiores de 15 anos, 29%. Então, aí, desse trabalho, se concluiu que as ações da vigilância de contactos de hanseníase têm sido pouco valorizadas no município, de acordo com a baixa cobertura de contactos examinados e com suas inconsistências observadas entre os registros em prontuários e sistema de informação SINAM. E se recomenda maiores esforços das equipes de gestão do serviço de saúde para aumento da cobertura de exame de contactos e qualidade dos registros como estratégia para a redução da transmissão da hanseníase e da carga da doença no município. A gente está falando da hanseníase, que é uma doença que você evita exatamente através dos contatos, né? Então, e por último, agora sim, os indicadores de saúde. Eu já sei que vocês falaram um pouco sobre isso anteriormente, só vou falar uma coisa bem simples, que seria outro enfoque não associado a utilidade da epidemiologia não seria um agravo, mas a gente vai chegar lá. Os indicadores de saúde refletem as características de um indivíduo ou de uma população. O termo indicador é utilizado para representar ou medir os aspectos não sujeitos a observações diretas, o processo de saúde e doença, neste caso, assim como a normalidade e a qualidade de vida, ou, por exemplo, até a felicidade. Então, existem diferentes indicadores, né? O que eu vou falar hoje seria, por exemplo, o coeficiente geral de fecundidade, né? E um dado que a gente pode ver nesse estudo que foi feito em regiões, dividido o país, né, em cada uma das suas regiões, o nascimento por residência da mãe, né, por ano de nascimento, segundo região, considerando a idade da mãe entre 10 a 14 anos e também em todas as cidades no período de 2015, né, no período do ano de 2015. Então, basicamente, a gente está observando a utilidade de uma ferramenta epidemiológica para avaliar a taxa de natalidade entre pessoas, principalmente, consideradas, logicamente, menores de idade, né? Ou seja, crianças parindo. Não é um agravo, porém, porque esta pessoa vai crescer, seu estado físico não vai estar comprometido, mas é uma condição que ela vai também, né, que uma menina de 14 anos levar para o resto da vida com outra criança, né? Criança criando criança, né? Então, uma ferramenta útil também. E a gente observa que, de fato, a região do Nordeste, né, está associada com maiores nascimentos em essa população de crianças, né? E, logicamente, a gente sabe que este tipo que é um problema social, né, está associado muito à pobreza, a condições de sociedade mesmo, né? E que para poderem ser mudadas, muitas coisas têm que ser mexidas, né, incluindo educação e, obviamente, programas de planejamento, né? Mas é um tema também delicado, né, a sexualidade na escola. E essa era o último slide, esse era tudo que eu tinha para falar por hoje. Qualquer pergunta, estamos aqui para responder. Oi, Omar. Obrigada pela sua fala. Foi excelente o que as duas apresentações nos trouxeram hoje, né? Primeiro a gente teve o Hugo falando sobre a epidemiologia numa perspectiva trazendo os estudos de Covid, mostrando a eficácia e a efetividade das vacinas,
aí veio o Omar e trouxe também a aplicabilidade da epidemiologia nos estudos descritivos, que não menos importante que os estudos, que os ensaios clínicos, né? A gente vê que ambos, se bem feitos, bem elaborados, eles têm uma aplicação em políticas públicas muito grande, e é a epidemiologia que faz esse papel, né? De elaborar estratégias em saúde e vê-las aplicadas na prática. Então, muito interessante as duas palestras de hoje. Eu abro agora para as perguntas, se alguém já quiser fazer a pergunta diretamente, pode fazer uso do microfone, né? A gente aguarda alguns instantes para ver se alguém gostaria de se manifestar. Enquanto a gente aguarda uns instantes, o link de presença, de confirmação da presença, ele já está aqui no chat. E enquanto isso, eu já gostaria de convidá-los para o nosso próximo encontro, que vai ser na segunda-feira que vem, com a professora Pamela e a professora Beatriz, nos falando um pouco sobre princípios da bioestatística e estatística descritiva e analítica, né? Nos ensinando como também elaborar, fazer análises estatísticas aplicadas à epidemiologia, né? Porque muitas vezes a gente vê, principalmente nas redes sociais, muitas interpretações equivocadas de p-valor, de intervalo de confiança, né? Então é importante que a gente tenha o conhecimento e a maturidade para interpretar esses dados, né? Então, alguém gostaria de falar? Se não, eu já gostaria novamente de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada pela participação, pelas contribuições valiosas, e estamos muito felizes com a participação de todos e com a presença de vocês. Muito obrigada, gente. Omar e Hugo, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Só agradecer mesmo, viu, Jaqueline, o convite aí da equipe, né, e parabenizá-los, né, por essa iniciativa fantástica, né, o pessoal se reunir esse horário aí para aprender epidemiologia, quem tá afim, quem gosta, quem tá interessado, né, isso é viés de seleção, né, isso é muito bom, né, vai filtrar aqueles interessados mesmo, né, então vocês estão de parabéns aí pela iniciativa, e tem que continuar mesmo, fico feliz e agradeço a oportunidade. Também quero agradecer, né, pelo convite, né, por me considerar para fazer parte desse grupo, né, inicialmente, o grupo fui convidado a formar parte, né, por Pamela e por Jaqueline. Gostei muito, é um grupo, nós estamos crescendo, vamos com certeza fazer muitos trabalhos nesta área. Gosto muito do trabalho que desenvolvemos. E é isso aí, né? Acho que para mim foi mais prazeroso para mim vir aqui e falar, né? De que estar, não sei, para os alunos, suponho. Eu gosto muito, como o Hugo fala, né? Falar muito sobre ciência, né? Que a gente faz, né? Então foi um grande prazer mesmo para mim. Obrigada, pessoal. E eu fico feliz também que a gente teve participação de alunos de graduação, de pós-graduação e de profissionais de saúde, inclusive professores também da universidade. Então, isso é muito interessante, que todos os setores estejam interessados em epidemiologia. Muito obrigada a todos pela participação. Até mais. Tchau.